Quem é live sempre aparece. Boa noite. Hoje tem Bactéria versus Vírus. Meu amigo Bactéria, que vem aqui completar a 23ª edição dessa série de lives, onde a Voz Comunica está convidando profissionais, amigos, profissionais de design, profissionais de marketing, profissionais de publicidade e de diversas áreas afins, para cada um falar um pouquinho de sua trajetória e também de como essa pandemia que a gente está enfrentando, que o mundo está enfrentando, afetou o nosso dia a dia. Pandemia essa que gerou um isolamento, né, social, uma quarentena, e quarentena essa que começa a terminar amanhã. Né? Amanhã é marcada aí a abertura do comércio, pelo menos aqui em Salvador, e a gente espera que as coisas realmente melhorem, que não precise fechar novamente o comércio, né? Vamos ser otimistas. E hoje vamos falar aqui com o meu amigo Bactéria. Boa noite, Eneida. Boa noite, Fernando. A Voz Comunica que convida profissionais de design, marketing e publicidade para discutir o que cada um está fazendo em meio ao isolamento social e já de olho na reabertura do comércio e de uma possível retomada do normal. Grande baque. Seja bem-vindo, meu irmão. E aí, meu velho? E aí, grande Yuri, Grande tudo baque. em cima, meu pai? Tô de cima. De boa, Pois bom é. te ver. Bom te ver, meu velho. Bom te ver também. É, essa pandemia tem dessas coisas, né? É afastamento social, mas a gente acaba se encontrando, né? Com certeza. Como é que foi seu dia? Foi tranquilo, né? É, hoje, uma das principais ocupações que eu cumpro é minha vida de gateiro. Então, eu tenho mais de 20 filhos aqui que eu administro, ainda tem É mesmo, baque? os da rua, é. E aí a casa é uma alegria, né? É uma É. alegria sem fim, né? Dá pra ver? Tem perto aí? Não, eles não estão aqui não, eles ficam no lugarzinho deles, mas daqui a pouco é capaz de algum aparecer por aqui. Pois é, baque. A gente também. Hoje o dia foi de tentar ver se a pauta anda, né? Porque tá apertado, né? Com essa pandemia Uhum, aí, muita coisa diminuiu, né? O ritmo dos trabalhos e tal. Mas já está com certeza. reaquecendo. Baki, vou fazer aqui nosso roteiro que a gente combinou e depois a gente segue com nossa conversa livre, certo? Vou Vamos começar nessa. lembrando que você fez sua graduação em bacharelado em artes visuais, com ênfase em multimeios pela Federal, né? Mas aí, Baki, quem nasceu primeiro, bactéria na arte ou na propaganda? Essa pergunta é boa, porque é a história do ovo e da galinha, né? Eu iniciei minha carreira como, como artista gráfico, né? O apelido Bactéria vem da minha época do skate punk, né? E o meu primeiro trabalho naquele período foi exatamente com estamparia para loja de rock, né? Na verdade, inicialmente para uma loja que tinha em Salvador chamada Coringa, né? Que posteriormente acabou se desdobrando em uma oficina de serigrafia que eu trabalhei, A né? Coringa era do Entre Poligrama, não, né? era no, na galeria Tuiuti, né? Era uma galera muito legal, Rui Mascarenhas,
o, o Euler, Olívio, eu conheci naquele período, é, uma galera muito boa, né? Sérgio, né, que inclusive é sobrinho de Sidney Rezende, era sócio de Rui no período. E o meu primeiro trabalho foi exatamente finalizando estampas para as camisas da loja, né? A coisa deu tão certo que acabou o Rui Mascarenhas criando uma oficina de serigrafia e eu fui trabalhar com eles e dessa oficina de serigrafia acabou surgindo uma loja que ficava em cima da sorveteria da Barra chamada Uivo, né? Que eu fui sócio. Na verdade, eu era de menor ainda. Então, a minha primeira empresa eu não pude nem me registrar no contrato porque eu era de menor, né? E fiquei um período lá, a gente é, agitou muito, né, no período, esse circuito underground, né? E no início, no final dos anos 80, eu me afastei. Yuri, tá me ouvindo? Foi. Travou, mas voltou. Inclusive, entrou Jorginho Barreto aí, que, se eu não me engano, viveu bem esse período. Então, quando eu saí da Uivo, eu consegui um estágio na Engenho Novo. Na época era Publivendas Engenho Novo. Eu lembro que o mês de dezembro de 1989, eu passei inteiro na recepção da agência até ser recebido por Fernando Passos, que me conduziu exatamente para o estúdio de layout, onde estava Jorginho Barreto e Gerson Antônio, que são os meus mestres. Ele está dizendo aí que é meu mestre, mas que eu sou o mestre dele, mas ele foi um dos meus grandes mestres, né? E eu comecei minha carreira em publicidade, né? É, um período pré-computador, era tudo feito na mão. Interessante o caso de Jorginho, porque na época da serigrafia a gente fazia trabalhos para a Academia da Ladeira e foi as primeiras artes finais profissionais que eu vi e que depois eu acabei sabendo que era exatamente cliente também de Jorginho e foi muito interessante que eu já conheci o trabalho dele antes de conhecê-lo pessoalmente, né? E, assim, eu entrei na publicidade a fim de ficar. Na época não existia cursos de graduação em publicidade na Bahia, né? E eu fui meio precursor das primeiras turmas, né? Eu lembro que muita gente das primeiras turmas da Católica estagiaram com a gente no período, né? A gente até Mas se desde conheceu, não aquela. foi, Bach? Você, se eu não me engano, entrou em 91 na Engenho, né? É. Foi, assim, a gente se conhecer, exatamente a gente desse período pré-computador, né? Então a gente sabe como é a raiz da coisa, né? Isso é muito interessante, muita gente não sabe, né, as artes, como era que se editorava um texto, contar caractere. Fotocomposição, laboratório, É, revelação ali. a turma hoje não tem nem ideia do que é. Quando eu faço treinamentos e assessoria, eu sempre gosto de contar
as coisas que a gente vivia nesse período para que a pessoa entenda, né, como é que se chegou ao que a gente vive hoje, né? E o interessante é que naquele período, desde quando eu comecei, desde a época do movimento punk e tudo mais, eu sempre tive interesse na arte, né? Em atuar no campo. Mas, Deixa eu aproveitar aqui. diferentemente, E como é que foi assim? Porque você saiu da prancheta e foi para o MEC, né? No qual você foi precursor, como até Jorginho está falando aqui, né? Você foi um exatamente. precursor aqui na Bahia com o Macintosh, né? Exatamente. É, na verdade, teve assim uma turma, teve algumas agências que é, foram direto para o Mac e algumas agências ficaram com o Windows, né? Eu, por sorte, eu fui chamado para uma agência que adotou o Mac e mesmo sem eles me chamaram, né? E para eu assumir, eu acabei indo e Virando um evangelizador, né? Do Mac da plataforma. Tá travando. Ó, ele saiu. Para que ele volta, né? Volta, Beck. Cadê você? Esse negócio de internet quebra. Vamos esperar ele voltar. Bach, tô aqui esperando, viu? Como é que estão as coisas, Jorge? Tá bem devagar para todo mundo, né? Esse período aí, até retomar. Quando é que a gente vai se sentir em março de novo, né? Campanha política já está engajado? Pô, tô procurando bactéria aqui. Ó, chegou. voltei. Foi ali tomar um Vamos ver café e se voltou, né, Bach? as coisas da tecnologia, né? Então é isso. Então foi uma adaptação rápida, né? Que eu consegui ter com essa questão do meio digital, né? E acabei me aprofundando muito na plataforma e acabei, inclusive, sendo assim um facilitador para muitas pessoas. O Jorginho viveu muito isso aí, né? Porque eu tinha muita facilidade no aprendizado dos programas, né? Das ferramentas. Eu acompanhava muito de perto o desenvolvimento das tecnologias e antes de sair os softwares, as atualizações, eu já meio que sabia o que estava vindo, então estava sempre atualizado, né? Como você tinha perguntado essa questão aí da arte, né? Desde que eu entrei na publicidade, eu
tinha muito interesse em entrar no campo da arte, né? Na publicidade, como não tinha graduação de publicidade, eu entendi que minha escola iria ser as agências, né? Então, eu batalhei um estágio e quando eu entrei, eu busquei realmente colar com as pessoas, né? Então, eu lembro assim que quando eu comecei com Jorginho e Gessinho na Engenho, eu passei uma semana sem fazer nada, sem falar nada, só é, observando e entendendo os processos que estavam rolando, né? Depois eu comecei a cortar papelão, fazer pasta, fazer montagem. Aí comecei a pegar a letra 7. Aí quando eu comecei a pegar a letra 7, o pessoal viu que eu entendia ali de esparcejamento, né? De composição, e aí eu fui ganhando espaço, né? Então, a, a nossa escola foram as agências, né? Mas eu entendia que no campo da arte eu não poderia seguir essa mesma trilha, né? E que eu teria que buscar uma formação mais específica, uma formação acadêmica, né? Mas sabia que não ia ser naquele momento e deixei para depois. Tanto que eu fui entrar na universidade com quase 40 anos, né? Entrei já tio, né? Eu era o tio da turma, né? Talvez você tenha E, aproveitado muito mais o curso do que muito jovem, né? na verdade, foi interessante essa questão do curso da UFRB, porque fora todo o, é, o arcabouço teórico que eu absorvi, eu tive grandes professores na UFRB, assim, professores incríveis, né? Em várias áreas, desde a gravura, né? Performance. Eu fui aluno de professores incríveis, Tonico Portela, Gilson Midley, é, Aissa Heráclito, né, que é um nome assim de ponta hoje da, da arte brasileira, né? Jarbas, é, Jarbas, que foi o meu orientador, né? É, e Jarbas, a matéria dele na UFRB é programação, né? Código computacional. E isso foi um ponto chave, assim, inclusive na minha carreira de designer, porque o que hoje é chamado de design generativo, ou seja, fazer designer sem o programa gráfico, sem o Illustrator, sem o Photoshop e com código computacional, né? Então eu tenho vários vários trabalhos de arte que são feitos com código computacional e hoje eu tenho também um portfólio muito interessante de identidades visuais que eu faço com códigos computacionais. Então, são identidades visuais vivas, né? Porque elas geram a cada acesso. É muito interessante em site, por exemplo. Cada vez que você carrega a página ou de acordo com o algoritmo que você cria, né, ele muda. Então ele ganha vida, a identidade visual acaba ganhando vida, né, com o código computacional. Isso hoje em dia o que tem de mais inovador no design hoje em dia é exatamente essa coisa do design generativo, né? E
E aí eu estou agora desenvolvendo também a minha carreira nesse campo da arte, né? Já tenho alguns trabalhos reconhecidos. É interessante que no card que vocês fizeram é uma foto minha daquele período nosso lá da Engenho, de um cartaz que eu fui modelo e Jair Dantas me escolheu antes de ver qualquer modelo que apresentasse a ele. Ele me disse, você vai ser o modelo. E eu sabia, porque eu tinha feito a montagem da campanha, que eu teria que raspar a cabeça, né? E foi muito interessante isso, porque no curso de artes visuais eu acabei resgatando isso, né? Porque eu trabalho no campo das artes visuais, eu desenvolvo trabalho tanto nas artes visuais quanto nas artes gráficas, né? Nas artes gráficas eu trabalho com gravura tradicional, né? Com estilografia, calcografia, técnicas bem tradicionais de impressão. E nas artes visuais eu trabalho com poéticas que convidam, que fazem um convite ao, ao fruidor, né? Ao observador, a ele participar do processo artístico, né? Então, eu tenho alguns trabalhos, um deles, inclusive, foi para a última Bienal do Recôncavo, que é um trabalho que cada pessoa faz uma pintura na frente de uma tela em branco, via código computacional. E quando ela termina, o código gera uma impressão que a pessoa leva para casa e aquele arquivo é apagado. Então, aquela impressão que a pessoa tira daquela pintura que ela faz se torna... Hã? Ela fica só naquele momento. Exatamente. Aquela cópia fica única. Então, eu uso o código computacional para gerar um trabalho que acaba sendo único, né? Isso é muito interessante. E aí, quando eu fui fazer a disciplina de performance, eu tentei assim encontrar um meio de que o público participasse da minha performance, né? Na época eu estava com algum tempo sem cortar o cabelo, sem fazer a barba, e aí eu falei, pô, eu vou fazer uma performance onde as pessoas vão cortar o meu cabelo e minha barba, né? Vão, vão fazer, vão transformar. Eu vi o vídeo, né? Eu tenho vários produtos que surgem dessa performance, né? Eu tenho um GIFzinho animado, tem um filme, inclusive, da performance, que é um vídeo inédito ainda, que está guardado, que é o registro da performance, que ainda está guardado, né? Que eu ainda não soltei, né? Esse vídeo, mas estou guardando porque eu continuei o processo. Então, essa primeira performance foi de 2013 e aquele dia foi a última vez que eu cortei meu cabelo e minha barba, né? A performance se chama Haircut, ela inclusive foi publicada em um livro de performance chamado é, é, Invocações da Arte Performática. É um livro de performances de países da língua portuguesa. Então, ela entrou nessa seleção, né? É bem interessante, né? São por volta de 180 artistas, né? Eu estou na penúltima página, né? Esse aqui foi o dia que eu cortei o cabelo. É isso né? aí mesmo. É. E
essa performance ela é muito interessante porque ela um, é um trabalho sociológico, né? É uma experiência sociológica, aonde eu me entrego a um grupo de pessoas que vão transformar a minha aparência. E é muito interessante isso porque é uma performance que dura todo esse tempo que eu estou nessa preparação, né? De é, não cortar o cabelo, não cortar a barba e deixar o tempo, né? E refletindo na minha aparência, né? É muito interessante porque hoje em dia nós estamos vivendo um período que as artes em todo o mundo estão voltadas e eu reforço muito isso para arte feminina, para a arte das populações negras, né? Então, a arte do povo indígena, do povo negro, da mulher, esse, essa é o principal, esses são os principais atores da arte mundial no momento. E eu não, não pretendo, na verdade, entrar nessa disputa né, por esse lugar de privilégio. Eu quero reforçar. Então, o meu discurso é sempre reforçando. Eu já participei de alguns projetos onde eu sempre buscava isso, de dar relevância a essa arte que está sendo produzida agora, né? Então, a questão da performance do corte de cabelo é muito interessante, porque eu, como um homem branco, hétero, que estou dentro de um padrão socialmente aceito, eu saio desse padrão e eu causo um incômodo, né? Foi muito interessante a live com o André Urso, que ele coloca bem isso e eu concordo extremamente com ele, eu estou totalmente de acordo com ele. Não tem como uma pessoa branca saber o que é que uma pessoa negra passa, né? Não dá para a gente saber, né? A gente pode ter assim algum entendimento e uma boa forma das pessoas terem esse entendimento é fazer o que eu fiz. Você quer saber o que acontece com as pessoas que são desses grupos ditos minoritários? Faça o seguinte: não corte seu cabelo e sua barba durante um bom tempo, que você vai ver como as pessoas passam a te olhar diferente, né? Como você passa a ser tratado de uma forma diferente, como a polícia te olha diferente, né? É só um gostinho, né, do que realmente acontece com essas pessoas que passam por isso de uma forma que não é uma forma, não é uma escolha, não é não há liberdade de sair. Eu sempre digo que para eu voltar à minha posição de conforto, basta eu cortar meu cabelo e minha barba. E eu vou estar ali dentro da minha caixinha e você aceito de novo, de braços abertos pela sociedade, né? Então a performance é muito Ou interessante. aprisionado pelo ritmo cíclico do barbeiro de todo mês, né? Exatamente, exatamente. Então é muito interessante a performance do corte de cabelo por isso. Eu já era para ter concluído essa, essa segunda, esse segundo ciclo e acabou por conta de uma série de questões.
inclusive pela perda de um grande amigo, que foi a pessoa que fez o registro, que está inclusive nessa edição que eu mostrei, que é o Emerson Santos. Emerson, ele era uma promessa do cinema baiano. Ele era, assim, uma, é, um, um, um nome que estava na ponta do movimento criado dentro da UFRB de cinema, né? E é, ocorreu um problema com ele, súbito, e ele nos deixou de uma forma muito trágica e muito repentina, né? E no período foi muito doloroso para todos nós da comunidade acadêmica da UFRB, e no meu caso, pessoalmente, mudou os meus planos, porque eu vinha em um processo de diálogos com ele para a gente fazer a segunda performance. Isso foi em 2015, se eu não me engano, que aconteceu, e eu paralisei tudo e estou aguardando. Aí veio a pandemia, eu estava programando para esse ano a performance, veio a pandemia e adiou mais uma vez, né? Então acaba que o tempo também está sendo incorporado nos meus processos artísticos, né? Eu tenho vários trabalhos que estão se estendendo por anos. Essa performance é um desses trabalhos. Eu tenho livros de artista que eu faço há anos, né, com 1000 experiências que eu venho fazendo, né? Eu estou brincando muito com o que eu chamo de álcool arela, né? Que é fazer uma aquarela usando tinta, caneta esferográfica e álcool, né? E tem Alvoarela. tido e é um resultado muito interessante. Foi interessante que esse termo, eu criei ele quando eu comecei a fazer essas experiências, mas eu encontrei no Instagram uma pessoa que usava o mesmo termo e ele usou isso antes de mim no Instagram, né? Então, eu meio que divido com ele, né? Eu já entrei em contato com ele e meio que divido, né? A criação dessa técnica, né? Que eu tenho brincado, né? É muito interessante porque, ao contrário da água, o álcool pega fogo, né? Então, é uma arte que até fogo entra no processo, né? Então, é muito interessante. Esses livros eu venho fazendo ao longo dos anos e também estão guardados para um dia eu revelar, né? E aí o tempo também acaba se tornando um dos meus é, um dos meus materiais de trabalho, né? Hugo Passos, que entrou aí, quando eu voltei lá de Cachoeira, ele falou: ah, você precisa cortar o cabelo, porque. Eu falei: não, Hugo, essa questão do estranhamento é exatamente o que eu quero provocar, né, com esse trabalho, com essa performance, que é uma performance que eu faço no meu dia a dia. Né? Então, muito interessante, né, essa questão de a gente é, colocar os elementos da nossa vida no que a gente produz em termos de arte, né? Muito interessante. Onde você, além de artista, virou a própria arte, né? Exatamente, né? É a arte e a vida, né? Lado a lado, né? Pois é, no digital você foi heavy user da plataforma Adobe Suite, mas aí em seguida você se especializou na plataforma de gerenciamento de conteúdo, WordPress, né? Automações e otimizações do processo de busca SEO.
né? Search Engine Isso, Optimization. isso. Bom, aí é exatamente a questão de a gente estar se adequando, né, ao mercado. Então, é, até que eu consiga viver de arte, eu preciso Licença, continuar Bach. pagando. A gente está falando até de preconceito, mas tem muita gente que tem preconceito contra quem usa o WordPress, né? Com tanta plataforma, Exatamente. né? Eu já tive Facilitadora por muito aí. preconceito, né? Eu É. já tive muito. É, inclusive, na live de Barros, ele falou de um dos trabalhos que a gente fez, que foi o site da Daniela Mercury. E eu, antes de ir para o UFRB, eu trabalhava em sites sempre com uma equipe grande. Então, eu precisava de ter uma pessoa para fazer programação, eu precisava de ter uma pessoa para fazer flash e tudo mais. E quando eu entrei na UFRB, que inicialmente tinha essa ênfase em multimeios, um dos meus objetivos era me aprofundar nessa questão do web design, né? E aí eu comecei a estudar HTML, CSS, PHP, né? Criar o site do zero. E aí o Jarbas um dia me falou, Bactéria, não perca seu tempo não, rapaz. Usa o WordPress. E eu tinha um preconceito. Eu achava que o WordPress era uma plataforma que se trabalhava sempre com o preset, né? É, Você sempre template, né? ficava dependendo. E aí ele pegou o telefone e me botou para falar com um amigo dele em Recife. E o cara me falou: não, rapaz, você pode fazer o que você quiser, você pode mexer no código e tudo mais. E aí eu falei: não, então vamos ver. E aí realmente eu me aprofundei no WordPress e vi que você tem total liberdade. O WordPress ainda é assim uma plataforma que detém mais de 30% do desenvolvimento web. Então, é uma comunidade muito grande Em e constante por evolução, né? Diga-se de exatamente passagem. e que por conta de é, recentemente surgirem outras plataformas, o WordPress teve que também correr atrás. Então, de uns 2 anos para cá, houveram muitas inovações dentro do WordPress, né? E eu me aprofundei muito e hoje eu deixei de ser um Mac evangelista, né, e passei a ser um WordPress evangelista, né? Então eu sempre falo para as pessoas das vantagens da plataforma, da facilidade, dessa questão de você ter um suporte de uma comunidade mundial enorme, né? E é, na verdade, você tem total liberdade e você acelera o trabalho. Você não precisa se preocupar com o back-end, né? O sistema já está ali prontinho, você só precisa adaptar para as suas necessidades. Então, realmente eu hoje trabalho muito com WordPress e também acabei me especializando, estudando muito a questão do SEO, né? Porque você tem que pontuar, você tem que estar nas primeiras páginas, né? Então é uma Independente de técnica, pagar ou não pagar, né? O exatamente. site tem que ter E o código bom. isso, e é uma técnica, né? É uma técnica que muda a forma de escrever. Basicamente, você muda a forma de escrever. Você tem que escrever é, tentando cumprir os Mapeando as requisitos, palavras-chave, né? exatamente, tentando cumprir os requisitos dos mecanismos de busca. Você tem que ser amigo do mecanismo de busca, né? Então, se você, se o seu texto fica bom para ser lido
pelo mecanismo de busca, você vai ser é, localizado, Bem você vai ficar ranqueado, nas né? primeiras, você vai ser bem ranqueado, você vai ficar nas primeiras posições das páginas de busca e as pessoas vão te achar. Então, é uma ferramenta muito importante, muito poderosa hoje em dia para quem quer trabalhar com conteúdo na internet, né? Então, é muito importante, né? E é isso. Então, é, eu venho atuando muito assim. Eu já vinha antes da pandemia trabalhando no esquema meio de home office, né? Porque o design é muito na frente do computador e não mudou tanto assim a questão é, profissional em relação à pandemia. A não sei que eu tenho 2 meses que eu não saio de casa, mas em termos de trabalho não mudou muito. Agora, o que mudou foi exatamente a escassez, né, de job, trabalhos que estavam em andamento pararam. Eu estou desenvolvendo um projeto com é, um grupo de estudo da Escola de Administração da UFBA, que é o redesign de um jogo avaliativo, né, de autoavaliação, e a gente já desenvolveu toda a parte do jogo e agora a gente vai fazer um relatório dessas pesquisas e a gente, sem o encontro do grupo e tudo mais, a coisa meio que ficou no stand-by, né? Então, agora a gente tem que retomar e fazer as coisas, tentar encontrar formas, né, de Mas não conseguiram conciliar com ferramenta colaborativa o ritmo do trabalho? não, a gente trabalha com online muito, assim, a parte do jogo, principalmente, a gente trabalhou muito no online, mas o que está faltando do projeto é o relatório, e aí o relatório é muito a questão do pessoal da equipe escrever os textos e tudo mais, e aí as pessoas sem conseguirem sair, sem conseguirem trocar informação, né, fazer, né, apuração dos Desestimula, né? dados e tudo mais, a gente ficou meio que no stand-by. Então, a gente deve retomar agora aí, mesmo ainda sem o fim do isolamento, mas demorou mais. Era para ter terminado em abril e a gente ainda está nesse, é, nesse processo de produção, né? Então, isso foi o que mais afetou a questão da pandemia, né? De a gente não ter o contato direto, né? E a dificuldade mesmo de ter contato de prospecção, de tudo mais. Então, a coisa diminuiu bastante o ritmo, né? Tanto que eu estou me dedicando muito ao desenvolvimento do meu site pessoal, né, que é o bacteria.com.br, que é o meu site onde eu vou fazer todo o registro e catalogação do meu trabalho de arte, né? Então eu estou desenvolvendo um sistema para registro de todos os meus trabalhos, tanto da parte de artes gráficas quanto da parte de um sistema que eu cadastro todos os detalhes da obra, né? Pô, Então, eu estou que legal. terminando esse site agora. Eu vou, inclusive, antes do lançamento, eu vou distribuir algumas senhas para algumas pessoas verem o site antes de lançar, principalmente o pessoal, os meus curadores, né, os meus orientadores, para que eles vejam e façam as observações,
e a gente possa, no lançamento, ter um site bem interessante para artistas, né? Para quem quer fazer um site que se torne um registro de uma obra, né? De uma produção artística, né? Então, isso é o que eu estou dedicado agora. Eu devo terminar ainda esse mês para poder as pessoas verem. Eu acredito que no mês que vem eu estou relançando. Esse site esteve no ar durante uns 5 anos e eu resolvi parar, tirar ele do ar para poder realmente ter esse sistema completo e eu fazer o cadastro, a catalogação de todos os meus trabalhos para quando eu voltar agora com ele no ar, ele está bem completinho, né? Agora em Então, agosto. em agosto eu estou lançando ele, exatamente, né? E aí eu continuo fazendo também jobs na área de comunicação, né? Eu não pretendia mais atuar, por exemplo, na área de política, de campanha política, mas primeiro é uma cachaça, né? A gente não consegue ficar distante. Eu, em 2016, eu fiz campanha em Itabuna, né? Foi, acho que a primeira campanha que a gente não levou, né? E a gente não conseguiu impedir esse prefeito lá, que é uma vergonha, né? Como uma cidade como Itabuna tem um prefeito como o que tem, né? Infelizmente, a gente não conseguiu. Deu aquela declaração infeliz, né, Bach? Não, ele é uma pessoa desprezível, desprezível. E, né, vamos ver aí como é que vai ser. Eu estou a postos, né? Quem quiser convocar, eu estou aqui, né? Porque a gente precisa estar realmente nessa área ainda, porque só de arte a gente ainda não tem um- uma penetração, a gente ainda não tem a condição de viver apenas de arte, né? Então, eu ainda pego muitos trabalhos, né, de freela e tudo mais, e também estou aí dividindo, né, entre a arte e a propaganda, que são duas coisas totalmente antagônicas, né? E talvez Na- você vá passar, como todo artista, né, Bach, tem que ter assim, é um pé na arte e um pé na propaganda, né, nas artes gráficas, né, de cunho não, comercial, né? eu lembro que durante o curso foi muito interessante na UFRB, porque eu fui aluno de Sérgio Fernandes, né, que foi, na verdade, era sócio da Coringa, né, então ele foi praticamente o meu primeiro chefe, porque eu fazia trabalhos para ele. E ele é professor da UFRB. Então, quando eu cheguei na UFRB, eu estava passando lá por Cachoeira, entrei num boteco, e aí eu vi uma pessoa chamada Zimaldo, Bactéria. Quando eu olhei Sérgio, falei, pô, você está aqui, o que você está fazendo? Ele me disse que era professor e tudo mais, e acabou sendo meu professor. Então, foi um reencontro, né? Eu, na época da Coringa, a gente conversava muito, né, sobre cultura, música e tudo mais, e ele acaba sendo meu professor na UFRB, e foi muito interessante. Um dia ele me perguntou, numa aula, surgiu essa conversa, se propaganda é arte, né? E, na verdade, eu disse, ó, gente, propaganda não é arte, propaganda é mercado, né? Propaganda é, a arte é uma ferramenta para propaganda, certo? Então, dentro da propaganda, a arte ela é utilizada como uma ferramenta de venda, né? Então, isso é importante
esse entendimento. Claro que existe a arte da propaganda, né? A propaganda, o estado da arte na propaganda. Mas são coisas diferentes, né? A gente tem que tem que saber separar, né, as coisas. É, mas é interessante, né, que você precisa ter um conhecimento profundo de arte para ser um publicitário de ponta. Eu lembro que na Engenho, um dos meus grandes mestres na Engenho, que foi Jair Dantas, né, que quando eu comecei a me aproximar da criação, a minha, a minha formação em propaganda foi uma formação completa. Né? Eu passei por todas as etapas de formação profissional dentro da carreira de publicidade. Então, eu comecei como auxiliar de arte finalista, depois arte finalista, Marquinhos, né? layout man, Marquinhos, né? Marquinhos da Hora, é, Ademir, Ademir. Clécius, né? É, e aí eu passei por todas essas etapas, né? De layout man, que é uma profissão que nem existe mais, né? Face App. Até chegar a diretor de arte, né? Fui chefe de estúdio, diretor de arte, né? Mas quando eu comecei a me aproximar da criação, ainda na época da Engenho, Jair Dantas, que é um dos meus grandes mestres nas artes gráficas, né? Foi uma das pessoas que me guiou, né? Me pegou pela mão e saiu me mostrando as coisas, né? Ele me entregou um livro do Andy Warhol e falou assim: olha, Bactéria, para você entender de direção, de arte, você tem que conhecer Andy Warhol. Aí eu fui estudar um pouquinho de Andy Warhol, né? Que é pop art. Pop art é fundamental para a publicidade. Então, para você ser um bom publicitário, você tem que ter um entendimento de arte, né? Mas são coisas diferentes, são campos totalmente diferentes. E Jorginho está falando que foi layout man. Eu aprendi a ser layout man com Jorginho, né? E é uma profissão que não existe mais, né? Como as canetas Stable Layout, que eu tenho uma saudade enorme, né? Eu sinto muita saudade. É muito interessante porque eu sempre meio que misturei a questão do digital com os processos convencionais nos meus trabalhos de direção de arte, né? E eu faço isso também no meu trabalho de arte. Então, na arte, eu trabalho desde técnicas tradicionais de impressão, como a xilografia. Eu escrevi, inclusive, um trabalho agora em um edital de uma exposição de pequenos formatos, né, que vai acontecer. E aí eu fiz xilografias usando caixas de fósforo. Então, eu uso caixa de fósforo para fazer impressão, né? E eu utilizo também códigos computacionais. Então, eu trago duas, é, duas práticas completamente opostas, né? E isso tem O sido álcool muito. Arela que você usou álcool e o fogo, e nesse você usou o fósforo, né? Exatamente. Eu tenho uma outra performance, a questão do fósforo é interessante. Eu tenho uma outra performance chamada irreprodutibilidade, aonde eu ensino as pessoas a acender um fósforo de uma forma totalmente inusitada, né? Talvez você já tenha até visto eu fazer
eu boto uma caixa de fósforo no meu Já, cotovelo várias e vezes. eu risco o fósforo, né? E aí eu coloco, eu passo 40 minutos a 1 hora acendendo vários fósforos e você não acerta todas, né? Por isso que chama irreprodutibilidade. Eu criei esse termo porque se fala muito da reprodutibilidade técnica. E aí eu comecei a trabalhar com técnicas que geram uma irreprodutibilidade, né? Que é uma questão, inclusive, hoje fundamental na ciência, porque a ciência hoje se depara com o problema das dimensões minúsculas, nanodimensões, um tamanho tão pequeno. Deixa eu lhe falar uma coisa. A gente está faltando só 5 minutos, viu? Tô só dando Legal, toque. legal. Então, a gente está trabalhando com dimensões tão pequenas que fica difícil reproduzir experimentos em laboratórios diferentes. Então, existe uma irreprodutibilidade dentro da ciência, né? E essa performance trata disso, da irreprodutibilidade do gesto, né, artístico, do gesto do artista, né? Então, Assim como essa eu live, Beck, que é única. exatamente, né? Então é muito interessante. Eu tenho alguns trabalhos que eu fiz usando códigos computacionais, como o que eu citei, que participou da Bienal, que é o desenho aleatório colaborativo sem a mão, aonde cada pessoa cria uma pintura que não pode ser repetida e que fica somente uma cópia daquela pintura, né? Então, é por aí, né? Mas é isso, Yuri. Estamos aí, né? Lutando contra os fascistas, né? Fora Bolsonaro, bom deixar Viva o claro, né? Jair Dantas. Jair, para mim, só Jair Dantas, né? Pois é. É, esses caras estão aí, mas eles não vão ficar muito tempo se a gente trabalhar direitinho, né? E não vamos entregar os pontos não para esses caras não. Mas Baque, muito obrigado, viu, velho, por ter foi vindo. muito bom. Eu agradeço muito o convite. Foi uma responsabilidade muito grande de estar aqui nesse espaço por onde já passou tantas pessoas incríveis, né? Muita gente realmente incrível já passou por aqui. Você está de parabéns, né? Valeu. Continue, viu? Que isso vai ficar para prosperidade. Esse material que você está é, deixando aí, viu? Tamo junto, meu filho. Parabéns, Valeu. Um abraço, boa viu? noite. Valeu, meu velho. Grande abraço Grande e abraço. tamo Amanhã a gente se juntos. fala. Valeu, tamo junto.